Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. O Brasil produz em média por dia 240 mil toneladas de lixo, das quais menos de 3% vão para a reciclagem. Existe, além disso, o problema do descarte incorreto dos resíduos sólidos, que podem contaminar o solo e os lençóis freáticos e causar graves danos à saúde pública. Por isso, o programa de hoje é sobre descarte de lixo e reciclagem. Vamos hoje saber como funciona a reciclagem de vidro. Vamos ver como é feito o descarte de resíduos hospitalares. Saiba por que o Brasil tem importado resíduos sólidos e os riscos que corremos com isso. Conheça o preço por tonelada dos principais resíduos destinados à reciclagem. A decomposição de resíduos sólidos depende do material e das circunstâncias do local. No caso do vidro, leva 4.000 anos em média para se decompor. Nosso programa foi até uma recicladora de vidro para ver como esse processo se dá. Eles estão por todas as partes, nos carros, em casa, no trabalho. O vidro é um material composto por sílica, encontrado no leito de rios e pedreiras. É um desperdício pensar que milhões de toneladas de vidro vão parar em aterros e lixões, sabendo que esse material pode ser reciclado infinitamente. O vidro é um material que pode ser reciclado N vezes, infinitas vezes, porque ele não perde propriedades. Então, a gente pode reaproveitar o vidro quantas vezes quiser e, além disso, 1 quilo de vidro se fabrica outro quilo de vidro. Então, não se perde nada na reciclagem do vidro. Então, vamos ver como funciona a reciclagem de vidros. Primeiro, o material previamente separado na coleta seletiva municipal ou de particulares chega em caminhões da própria empresa e é descarregado. Depois, ele passa pela esteira de classificação e separação. Esta fase é bastante importante, porque muitas vezes o vidro chega misturado com outros tipos de resíduos. Se o material estiver úmido, ele passa por um forno secador. Em seguida, o vidro vai para a moagem e é descontaminado. O peneiramento, que sucede esta fase, serve para separar o vidro pelo tamanho do grânulo, pois a granulometria é diferente para cada tipo de utilização do vidro reciclado. O vidro reciclado hoje é utilizado para diversos produtos. Ele pode ser utilizado para a fabricação de um novo vidro, ele pode ser utilizado na indústria de jateamento e limpezas de peças metálicas, na indústria de tintas, para tintas de reflexão e também muito utilizado na indústria cerâmica. Mas Juliana ressalta que ainda faltam incentivos para a reciclagem de vidro. Faltam incentivos legais, a gente não tem regulamentação no Brasil, então não existe uma fiscalização, ainda muitos estados se pode jogar vidros em aterros sanitários, então por isso a gente deixa de receber uma grande quantidade de vidro. E a população também pode ajudar. O cidadão que pode separar seu vidro dentro de casa, pode procurar uma cooperativa próxima do seu bairro para destinar esse vidro, pode buscar informação na troca de um vidro de automotivo, de um vidro de carro quando for trocar, para onde está indo esse vidro e buscar uma empresa que se preocupe com a destinação ecologicamente correta dos materiais. Desta forma, estaremos contribuindo com a preservação dos recursos naturais, com o prolongamento da vida útil de aterros sanitários, enfim, com a natureza e a sociedade. Fique agora com as dúvidas da população respondidas pelo professor Mendes Tami. O que fazer com a sobra de remédio com aqueles que já têm a validade vencida? É preciso evitar que vá para o lixo junto com os demais resíduos domésticos ou seja jogado no vaso sanitário. Se for para o lixo, porque vai acabar contaminando os aterros. Se for para o vaso sanitário, vai acabar contaminando algum curso d'água. O que se deve fazer é colocar no recipiente e destinar, entregar a um destes locais onde, por lei, é obrigatória a coleta de lixo hospitalar. Por exemplo, uma clínica médica, clínica dentária, clínica veterinária, um pronto-socorro, um hospital ou qualquer local que receba estes remédios vencidos ou que já não vão mais ser usados, eles deem um destino adequado. Oi, meu nome é Daiane, sou modelo. Gostaria de saber quem é o responsável pela coleta e destinação do final do lixo hospitalar.
São várias etapas. Na primeira etapa, quem produz o lixo, quem gera o lixo hospitalar, seja um hospital, um pronto-socorro, uma clínica médica, dentária ou veterinária, quem produz o lixo é responsável por colocá-lo, dispô-lo na forma como manda a lei, para que ele possa ser, na etapa seguinte, coletado pela prefeitura em veículos especializados e, a partir daí, ser destinado a um processo de descontaminação e descaracterização do lixo hospitalar. A partir de então, esse lixo será destinado ou à incineração para ser completamente queimado, ou será disposto já como um lixo comum num aterro sanitário. No próximo bloco, vamos ver como é feito o descarte de resíduos hospitalares. Nossa equipe foi até Campinas para acompanhar o processo de gestão de lixo hospitalar. O Viver Sustentável pergunta: qual é o material mais reciclado no Brasil? Letra A, alumínio. B, papel. C, plástico. Ou letra D, vidro? A resposta correta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual desses combustíveis abaixo é renovável. A resposta correta é a letra D, álcool. O programa Viver Sustentável está de volta. O tema de hoje é descarte e reciclagem de lixo. O lixo hospitalar exige cuidados especiais no seu descarte. O programa Viver Sustentável foi até Campinas, no interior de São Paulo, para ver como funciona este processo. Os resíduos sólidos são classificados em 5 grupos. O tipo A é de risco biológico, ou seja, sangue e hemoderivados. O tipo B é de risco químico, como drogas e resíduos farmacêuticos. O C é de risco radioativo. O tipo D é o lixo comum e o E são materiais infectantes, como agulhas, bisturis, entre outros. O CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, obriga a destruição dos materiais enquadrados nos grupos A e B através de incineração ou esterilização, de forma a anular suas características físicas, químicas e biológicas. Resíduo de saúde é todo resíduo decorrente do serviço prestado às pessoas e animais, né? Ou seja, eles são gerados em hospitais, em ambulatórios, farmácias. E o nosso trabalho aqui da usina é fazer a desinfecção dos resíduos do grupo A e E. Esse tipo de lixo requer um gerenciamento desde o sistema de coleta, o tratamento e a destinação. Os resíduos chegam na usina e são processados em até 24 horas. O tratamento do resíduo de saúde é importante porque é um resíduo perigoso que, se disposto diretamente no solo, pode vir a contaminar rios e até mesmo provocar proliferação de doenças nas pessoas. Então vamos ver como funciona a destinação correta do lixo hospitalar. O lixo hospitalar chega em caçambas especiais e uma das técnicas é lançar automaticamente num triturador. Todo material hospitalar
precisa ser descaracterizado. O resíduo vai para um cilindro onde ele passa pelo vapor de água a 150 graus Celsius e pelo micro-ondas a 95 graus Celsius. Isso faz com que todo o material seja descontaminado, passando de grupo de risco biológico para lixo comum. Então, antes do tratamento, ele é um resíduo perigoso e logo após o tratamento, ele é um resíduo considerado inerte, que a gente chama de classe 2, que é um resíduo que pode ser exposto no solo. Então, o tratamento promove um benefício para o meio ambiente e para as pessoas. Por conta do processo de trituração, o volume do lixo hospitalar reduz em até 80%. E isso reverte em ganho na disposição do aterro. Nenhum dos materiais dessa classe pode ser reciclado. Geralmente os resíduos de saúde, eles representam um percentual pequeno na geração de resíduos sólidos como um todo de um município, né? Mas nem por isso eles devem ser deixados de lado. Então, mesmo municípios pequenos, não o caso de Campinas, que é uma grande metrópole, mas mesmo municípios pequenos devem dar importância ao tratamento de resíduos de serviços de saúde, porque, embora em pequena quantidade, mas eles têm um efeito para o meio ambiente muito, muito grave. Eu gostaria de saber se os resíduos radioativos hospitalares recebem o mesmo tratamento de resíduos coletados em clínicas e hospitais. Normalmente não, porque tem um nível de periculosidade diferente. Emitem radiações que são perigosas para a saúde e até para a vida humana. Enquanto que a grande maioria dos resíduos hospitalares mais comuns, como seringas, bisturis, agulhas, bolsas de sangue, restos de curativos e de remédios, sobras de comida que são oferecidas a pessoas com doenças infecciosas, tudo isso pode passar por um processo de descontaminação e em seguida ser destinado a um aterro sanitário convencional ou ser incinerado. Diferentemente destes resíduos mais comuns, os resíduos radioativos não são passíveis de descontaminação. Não há uma forma de reduzir ou zerar a radiação que eles emitem. Por isso, precisam ser condicionados de uma forma especial e destinados a um depósito final especial de resíduos radioativos, normalmente junto com resíduos nucleares. Olá! Você tem em sua casa vários tipos de remédios que já venceram. Onde você costuma jogá-los fora? No lixo comum? Vamos discutir esse assunto um pouco entre nós? Todos nós temos em casa medicamentos que um dia nós descobrimos que eles já estão vencidos. E o que nós fazemos com eles? Ou deixamos guardados infinitamente, ou então pretendemos nos desfazer deles jogando no lixo doméstico. E o que acontece com isso? Este lixo doméstico é depositado naqueles grandes lixões de todas as cidades e, naturalmente, eles penetram no solo, principalmente por interferência de chuva, e eles vão contaminando lençóis de água. Essa contaminação faz com que nós voltemos a receber essa água e vamos utilizá-la um dia com resíduos de medicamentos. Então, isso é um problema muito sério que nós temos que alertar os nossos governantes a que pensem um pouco mais em depósitos de lixo próprio para medicamentos vencidos. Não podemos deixar de pensar nisso. Na próxima vez que você jogar um remédio fora, pense muito bem o que isso vai significar para o meio ambiente. No próximo bloco, veremos o risco que o país corre com a importação de resíduos sólidos. Voltamos já! Olho vivo, consumidor!
A incineração de 10 mil toneladas de resíduos pode criar apenas um emprego. Mas a reciclagem da mesma quantidade pode proporcionar a ocupação de 40 pessoas. Então, incentive a reciclagem e os empregos verdes. Assim você estará contribuindo com o meio ambiente e com a sociedade. Você sabia que no Brasil a cada ano são desperdiçados mais de 4 bilhões e meio de reais porque nós não reciclamos tudo o que poderíamos? Apesar de sermos o país que mais recicla latas de alumínio no mundo, os outros materiais ainda são pouco reciclados no Brasil. Precisamos cobrar mais iniciativas públicas e privadas. A importação de resíduos tem sido uma necessidade e acaba sendo um elemento estratégico para indústrias brasileiras nos setores de siderurgia, papel e PET. No entanto, a importação destes resíduos para abastecer as necessidades destes setores industriais acabam se tornando uma janela para o tráfico ilegal de produtos, considerados perigosos à saúde e ao meio ambiente. Por essa razão, tem sido um elemento que favorece o crescimento do preconceito contra a importação em geral de resíduos sólidos. Quem vai explicar melhor sobre a importação de resíduos sólidos e os riscos ao país é o professor e deputado Mendes Tami. Confira a matéria. O país importou no ano passado mais de 200 mil toneladas de sucata de ferro, aço e alumínio, resíduos de PET em flocos e aparas de papel. Sucata de aço e ferro é considerada uma matéria-prima importantíssima. Seu uso reduz as emissões de CO2 e o consumo de recursos como água e energia, já que podem voltar para a cadeia produtiva desde um prego até restos de navios inteiros. É a vantagem dos metais sobre outros materiais. Além de comprar e absorver as sobras do processo produtivo brasileiro, a indústria nacional muitas vezes é obrigada a comprar matéria-prima para a reciclagem de outros países. Esta importação se faz principalmente de países da América Latina, aproveitando um frete mais barato. Destas 200 mil toneladas de resíduos sólidos importados pelo Brasil a cada ano, 50% corresponde à sucata de alumínio. Outro resíduo que entrou a uma média de 10 mil toneladas por ano nos últimos 3 anos foram os flocos de PET. As empresas recicladoras no Brasil trabalham com capacidade ociosa de 30%, pois com o deficiente sistema de coleta seletiva no Brasil, a matéria-prima não é suficiente. Segundo a Receita Federal, boa parte do lixo proibido, disfarçado de resíduos para reciclagem, entra no país como aparas de plástico, resíduo têxtil, papel e de borracha. Desde 2008, esse tráfico ilegal cresce de forma descontrolada. É preciso que os órgãos de fronteira sejam claramente orientados
quanto à exigência de que este tipo de material tenha uma orientação prévia do governo. Segundo o IBAMA, são proibidos quaisquer resíduos cujas características possam causar danos ao meio ambiente ou à população. O aumento da procura de resíduos recicláveis acabou gerando um aumento do comércio internacional desses produtos. E, de carona, um problema: o tráfico ilícito de resíduos considerados perigosos. A iniciativa de controlar a movimentação do lixo entre países surgiu primeiramente nos países da União Europeia, nos anos 90. O objetivo era evitar que países desenvolvidos, para contornar e burlar leis internas que impediam o manuseio de lixo perigoso, os exportassem para países subdesenvolvidos. A Convenção de Basileia é um acordo global, promovido no âmbito da ONU, Organização das Nações Unidas, ratificado, confirmado por mais de 100 países membros, visando a regular o comércio e o transporte de resíduos entre países, visando principalmente coibir o transporte de produtos perigosos e tóxicos. O último relatório mundial publicado pela Convenção de Basileia sobre movimentação internacional de resíduos mostra que em 2006, 80% do lixo não perigoso que circulava pelo mundo tinha como fim a reciclagem ou a sua reutilização. Em agosto de 2009, 2 toneladas de resíduos sólidos não tratados procedentes da Grã-Bretanha acabaram no Brasil. Foram interceptados em portos do Rio Grande do Sul e de São Paulo com a identificação de produtos plásticos para reciclagem. No entanto, eram fraldas e seringas usadas, pilhas e lixo doméstico. A mesma história se repetiu em agosto de 2010, com uma carga vinda da Espanha para o porto de Itajaí, em Santa Catarina. Em todos os casos, a carga estava identificada como aparas de plástico para reciclagem. Tanto a empresa que importou como a que transportou foram multadas e a carga foi enviada de volta. Dos resíduos sólidos urbanos domésticos, a maior parte são restos de alimentos, que aumentam a poluição ambiental. Em geral, costuma-se dar pouca atenção para uma enorme e perigosa montanha de sujeira, os restos de alimentos que vão para a lixeira. Dados recentemente divulgados pela FAO, o órgão das Nações Unidas que trata de alimentação e agricultura, mostram que a cada ano 1,3 bilhão de toneladas de comida, cerca de 1/3 de tudo que se produz, são perdidas por manipulação indevida ou por terem sido jogadas no lixo como resíduo. No Brasil, por ano, são jogadas no lixo 25 milhões de toneladas de alimentos, o que equivale a um custo de 12 bilhões de reais e o suficiente para alimentar de 25 a 30 milhões de pessoas por ano. Nas grandes cidades, os latões de lixos dos restaurantes estão sempre lotados. Por mais espantosos que sejam os números apenas do desperdício, restos de comida têm outro efeito deletério. Lançados nos aterros, esses alimentos se biodegradam, produzindo gás metano, um dos grandes responsáveis pelo efeito estufa, 23 vezes mais danoso do que o gás carbônico. Existem atitudes simples que ajudam a diminuir este desperdício, como é o caso de receitas culinárias que utilizam cascas de frutas e de legumes para fazer tortas, pudins e muffins.
Também o encaminhamento desses alimentos que sobram aproveitáveis para comunidades carentes, ou fazendo a compostagem, como é chamado o conjunto de técnicas para transformar restos de comida em adubo, prática também pouco utilizada. 54% do lixo no Brasil é composto de matéria orgânica, isto é, de restos de comida e de podas de árvores, etc. 30% do lixo é composto de materiais recicláveis, como papel, papelão, plástico, vidro e metais. 16% é composto de outros rejeitos, como sucata eletrônica, pilhas, resíduos de construção, etc. A destinação desses detritos é de 18% para os lixões, 24% para aterros sem controle e 58% para aterros sanitários controlados ecologicamente. Quanto à reciclagem, já atingimos 98% das latas de alumínio, com valor de R$ 3.200 a tonelada. E quanto às garrafas de plástico, reciclamos 55%, com valor em média de R$ 1.850 a tonelada. A título de comparação, uma tonelada de cana vale R$ 40. Com dados fornecidos pelo Sempre, Compromisso Empresarial para a Reciclagem, vamos ver agora os preços por tonelada dos principais materiais destinados à reciclagem. Preço da tonelada do material destinado à reciclagem para a cidade de Goiânia. Papelão, R$ 340. Latas de aço, R$ 270. Alumínio, R$ 2.800. Plástico rígido, R$ 800. E PET, R$ 1.700. Estamos chegando ao final de mais um programa Viver Sustentável e agradecemos a participação do professor Mendes Tami e a sua audiência. Não se esqueça, você também pode enviar suas sugestões para contato@viversustentável.net ou assistir aos nossos arquivos de programas através do nosso site viversustentável.net. Uma boa semana sustentável!